Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma reunião pública da nossa Casa Chekov, né? E a gente vai estar aqui agora começando o nosso reunião de hoje, fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, escrita pelo Espírito de Emmanuel através de Chico Xavier. A lição que caiu para a gente hoje foi a lição O Som, é o número 124. Por que, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios 14, 8. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia dos serviços para fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Então, essa lição ela vai ficar para a nossa reflexão, e a gente vai elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior para iniciarmos a nossa reunião de hoje, fazendo a prece de abertura. Pai amado, de amor e bondade, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez estamos começando esta semana em busca de mais conhecimento, em busca de mais esclarecimento, para que possamos buscar a nossa elevação moral que tanto necessitamos. Pedimos, Mestre, que nos envolva na sua corrente de paz, de harmonia e de amor. Todos nós que estamos nesta reunião de hoje, aqueles irmãos que ainda vão chegar e todos aqueles que, por algum motivo, não estarão conosco esta noite.
Pedimos, mestre, que direcione os trabalhos da nossa casa FECOV, todos os que estão acontecendo nesse momento e das demais casas espíritas, para que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Pedimos também, mestre, pelo nosso expositor da noite, pelo nosso Marcelo, para que ele possa estar nos passando as suas informações, o seu estudo, que fez com tanto carinho e amor para nós, com objetividade e clareza, para que possamos, ao final do estudo, termos aprendido mais um pouco. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai passar a palavra para o nosso irmão Marcelo, que já está aqui com a gente. Boa noite, meu amigo, irmão, querido do coração, Marcelo. Boa noite, seu estudo. Rodrigo. Boa noite a todos. A palavra é toda sua, aí fique à vontade, estudo é todo seu, aí estamos aqui se precisar de alguma coisa. Tá bom. E os irmãos que quiserem fazer as perguntas, podem fazer no chat, que ao final da reunião a gente transmite para o Marcelo. Ok? Então, obrigado a todos pela presença. Marcelo, meu amigo, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer à FECOV a oportunidade aí do estudo, a oportunidade da convivência, né? E pedindo a Jesus que nos fortaleça, para, inclusive neste momento, para que a gente seja digno, né, dessa oportunidade e transmita com fidelidade os ensinamentos de Jesus, né, dele, e em coerência com a doutrina espírita, né? E hoje nós fomos convidados a falar sobre a reencarnação. Nós fizemos até uma apresentação, mas na medida que o Rodrigo estava lendo o texto, deu vontade até de abdicar da apresentação e fazer o estudo a partir do texto que ele leu, né, com muita coerência com o tema da noite, e sem ter o texto aqui, eu não vou conseguir trazer algumas frases que estão ali, mas ele deixa claro, né, em linhas gerais, essa nossa trajetória rumo ao nosso aperfeiçoamento, a necessidade do nosso esforço em prol desse nosso equilíbrio espiritual. E a reencarnação nada mais é do que essa oportunidade bendita, fruto da misericórdia divina, que nos chega como meio de refazermos os nossos caminhos, de adquirirmos experiências, de transformarmos as nossas ações, às vezes vacilantes, às vezes equivocadas, em atitudes mais corretas com as leis divinas, não é? Em princípio, a gente vai começar aqui com a apresentação, fazendo algumas abordagens, mas a gente também pode ser que depois fuja um pouquinho do que está aqui, tá? Basicamente, né, eu acredito que não seja difícil a compreensão para aqueles que estão participando da reunião do que seja a reencarnação. Em linhas gerais, né, reencarnar é voltar ao corpo físico. E a reencarnação, ela é uma lei da natureza, né, que consiste no retorno do espírito à vida corpórea tantas vezes quanto necessário, num corpo diferente do que lhe serviu de abrigo na vida anterior, ou nas vidas anteriores, né? É a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Nós vamos vamos ter lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, as referências desse estudo, como também no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, né, cujo título é Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Então, essas referências iniciais aí foram trazidas porque, em certos meios ou na antiguidade, ainda havia uma certa confusão entre reencarnação e ressurreição. A ressurreição dava-se a ideia, né, do retorno no próprio corpo. Uma situação que exemplifica bem isso aí é a situação de Lázaro, né, que estava, na verdade, né, no estado de catalepsia ou de letargia,
e para o povo da época ele já estava morto, ou seja, desencarnado. Quando Jesus, então, vai até Lázaro, ele restabelece ali as energias vitais, porque a desencarnação ainda não havia se processado, né? Então, ali, nesse caso de Lázaro, pode-se aplicar a situação da ressurreição, mas não da reencarnação, porque a reencarnação só no novo corpo, né? Também da filha de Jairo, que é um processo que também ela estava num estado de, entre aspas, quase desencarnada, quase morte, né? E que Jesus restabelece lá esse fluido vital e ela retoma a atividade física, tá? E, em princípio, né, a gente pode imaginar que essa ideia de reencarnação foi trazida pelo Espiritismo, quando, na verdade, não. Desde a antiguidade já se tem o conhecimento sobre a reencarnação, mas não era muito claro, né? Desde a Grécia Antiga, através dos filósofos mais conhecidos, Sócrates, Platão, até mesmo Pitágoras, passando pelo Egito, né, que ainda os egípcios, eles trabalhavam com a ideia da mentepsicose, que gerava uma certa resistência na população, que seria a possibilidade da alma humana reencarnar no corpo de animal, o que não é possível. Mas os iniciados, aqueles que estavam no controle ali da situação, sobretudo no conhecimento da espiritualidade, divulgavam isso aí como um fator de controle das massas. Os hindus também têm essa ideia, né? Mas o Espiritismo vem trazer para nós de uma forma mais clara. Só algumas referências aí, né, no Antigo Testamento, lá no livro de Jó, né? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança, ou seja, a mudança em uma nova existência, né? Em O Livro da Sabedoria. Eu era um menino de um natural feliz, e havia obtido uma alma boa. Quer dizer, era um menino antes, né? Sendo bom, vim em um corpo sem mancha. Sendo bom, criança, quando, não é? Em Jeremias, antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, também demonstrando aí a preexistência da alma e as vidas sucessivas, né? Bom, isso no Antigo Testamento tem diversas outras passagens, mas no Evangelho de Jesus tem vários registros, Mateus, João, deixando clara essa situação. E algumas aqui, né? E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem, quer dizer, o Filho do Homem, Jesus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Então, Elias já desencarnado, Jeremias já desencarnado, e a população entendia que Jesus poderia ser um deles, não é? João Batista era contemporâneo, a essa altura até me parece já desencarnado, tá? E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Ou seja, Jesus estava afirmando categoricamente que João Batista era reencarnação de Elias, né? Até interessante uma referência que eu gosto de trazer sobre Elias, né, que era um profeta da antiguidade, e Elias, já com a convicção da existência de um Deus único, faz um desafio aos sacerdotes do Deus Baal para verificar qual seria o Deus mais poderoso, né? E aí eles promovem um encontro e os sacerdotes, então, fazem lá diversos rituais com o objetivo de
descer fogo sobre a oferenda e não conseguem e tal. Então Elias, na época, faz aquela oração sentida e pede a Deus, né, que desse provas da sua existência e tal. Então desce um raio e queima ali, né, faz o fogo, comprovando assim para aqueles que estavam ali que o Deus era único e o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Só que Elias, então, determina a reunião de todos os sacerdotes que estavam ali e os assassina a todos, né? E isso só para trazer a referência de depois, muito tempo depois, já enquanto João Batista, justificar aquela situação em que Jezibel, né, que era Herodíade, se eu não estou enganado, que é o nome, a esposa de Herodes, né, que tem os sonhos e identifica exatamente que João Batista era a reencarnação de Elias. E ela, então, se propõe a cumprir a promessa feita anteriormente, que ela mataria Elias, agora João Batista. E, de fato, ela cumpre através do pedido, né, através da dança lá de Salomé, e ela exige a cabeça de João Batista, e assim acontece. João Batista, quando desencarna, então, é recebido pelos pais, né, no plano espiritual, é acolhido imediatamente, e já com perspectiva de subir às esferas superiores, e ele questiona, né, aquela situação dele passar por aquela desencarnação, já que ele havia cumprido o que ele havia se proposto naquela reencarnação, e os pais dizem o seguinte, que ele havia pedido, clamado por justiça contra a casa de Herodes. E por justiça, como ele clamava por justiça, a justiça ele obteve, teria que passar, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porém, se ele tivesse pedido misericórdia à casa de Herodes, ele teria obtido misericórdia, e não teria passado pela desencarnação daquela forma. Ele se conscientiza disso e se nega, inclusive, às esferas superiores e passa a trabalhar, inclusive, no esclarecimento ali de Herodes e de sua família também, agora já no plano espiritual, tá? Só para a gente ter uma informação mais clara sobre isso aí, tá? E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois por que dizem, esse foi a que eu li, o encontro de Nicodemos com Jesus, né? Nicodemos era um mais jovem dos sacerdotes também, e com aquela dúvida, ele busca Jesus, sabendo que Jesus era um missionário, né? Que era o Cristo, inclusive, pelos prodígios que fazia, e ele vai na calada da noite, muito preocupado de ser descoberto pelos seus pares, saber de Jesus, né? Como que ele poderia alcançar ali a perfeição, né? Então Jesus diz, né, que em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então fica assim, claro, aí vem a questão nascer da água e do espírito, né? Porque a água naquela época representava, segundo o conhecimento científico muito limitado que eles tinham na época, que a questão da matéria toda provinha da água, né? Então, quer dizer, o corpo material vem da matéria, mas o corpo espiritual vem do espírito, né? Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Né? Ele é cego de nascença. E aí a cogitação lá é se o efeito da cegueira de nascença, ela tinha sido naquele momento ou seus antecessores, ou seja, aquilo ali seria a reencarnação, né? Porque a cegueira de nascença. Então, algumas referências no Antigo Testamento, no Novo Testamento aí, de que a reencarnação, embora não fosse bem compreendida, já era de senso comum, né? Mas, assim, é importante a gente entender a finalidade da encarnação, né? De certa forma, ou com o objetivo de a gente se dedicar mais, da gente se comprometer mais com a nossa presente existência. Na questão 166 de O Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos superiores, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. Em complemento, a pergunta, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja,
quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual, nós estudamos, nós aprendemos, nós refletimos, nós também nos modificamos. Mas é necessário, é essencial a prova da vida material para sedimentar este conhecimento, tá? Para que a gente se compenetre, né, da aplicação verdadeira desses conhecimentos e cresça de uma forma ampla e com o objetivo de que esse crescimento seja gradual, mas permanente, né? Bom, desculpa. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, enquanto espírito, nós somos criados simples e ignorantes, mas tendentes à perfeição. Chegaremos à perfeição um dia, mas através das provas da existência material, através desse esforço contínuo de nos conhecermos, de nos transformarmos, de nos melhorarmos, tá? E no livro Missionários da Luz, os livros de André Luiz, eles trazem para a gente uma referência muito importante dos dois planos da vida. E passa a ser uma conscientização, né, do quanto nós temos que nos dedicar a essa oportunidade maravilhosa que nos foi concedida, inclusive neste momento, né, de transformação. Da transformação geral, sim, mas que está necessariamente vinculada à transformação individual, tá? E aí, André Luiz, né, que é o orientador, o Alexandre, que é o orientador de André Luiz no Missionários da Luz, ele tem uma referência lá no capítulo 12, que ele fala assim: temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, quer dizer, a luta no plano físico, ela objetiva que nós nos corrijamos, que nós nos renovemos, nos restauremos e nos aperfeiçoemos, né? A educação divina é o fim. Aprender, nos conscientizarmos das leis divinas, que são as leis naturais, e aprendermos a aplicá-la de forma contínua, de forma segura, é o nosso propósito, né? E aí, dentro ainda dessa questão, né, para que e por que reencarnar, né, o Kardec faz uns comentários ali que é importante a gente destacar também. Ele é mais amplo que isso, a gente destaca algumas partes aqui. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, né? Então, o recurso aí para o nosso crescimento, a gente não consegue fazer numa única oportunidade, não tem como mesmo, então Deus nos concede várias, né? Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A gente vê, né, nascimentos em situações muito diversificadas, em corpos diferentes, com muita saúde, ou adoecidos, meio social diferente, países diferentes, né, com culturas diferentes. Então, como que as oportunidades sendo diferentes, as condições seriam as mesmas? Mas é porque Deus fornece condições variadas. E na medida que a gente vai crescendo ou vai aprimorando no aspecto, a gente reencarna em situações diferenciadas para adquirirmos ali o crescimento em todas as áreas, inclusive, né, nas duas asas aí necessárias ao nosso aperfeiçoamento, que são as áreas da inteligência e do sentimento, né? Ou seja, da razão e da moral.
A doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica, e os espíritos a ensinam. Né? Então, seria irracional não aceitarmos, se refletirmos de coração puro, de mente leve, em qualquer circunstância, em qualquer cultura, a reencarnação se apresenta como fruto da justiça, da misericórdia e da bondade divina. Ô, Rodrigo, se necessário interromper, fica à vontade, às vezes alguma pergunta aí que surge, né, dentro do tema, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Tranquilo, eu estou de olho aqui, aí qualquer coisa já te dou um toque antes. Tá bom. Mesmo vocês quiserem pontuar alguma coisa também, por favor, tá? Beleza, tá bom. Obrigado. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Né? Respondem os espíritos, lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Primeiro pergunta se é limitado ou não, ou seja, querendo saber de um número, mas depois ele também pergunta se isso vai acontecer de forma perpétua, para sempre, né? A cada nova existência, o espírito dá um espaço para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quer dizer, nós deixaremos de ter a necessidade da reencarnação quando nós formos espíritos puros, tá? Até lá, precisaremos de reencarnação. Sempre em mundo de provas e expiações? Não. Na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos desapegando da matéria, que nós vamos sutilizando o nosso corpo espiritual e, consequentemente, o nosso corpo espiritual crescendo em sentimento, em sabedoria, nós já passaremos a reencarnar em mundos melhorados, né? Compatíveis com esse nosso avanço aí também. O número é invariável, né? É invariável o número das encarnações para todos os espíritos, ou seja, todos os espíritos passaram pelo mesmo número de encarnação? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, né, se nós estamos aqui hoje estudando a reencarnação, estudando o Espiritismo, sendo abençoados pelo Evangelho de Jesus, é certo que nós já tivemos várias reencarnações. Inclusive, se aceitamos com facilidade os ensinamentos da doutrina espírita, os espíritos nos trazem que também já tivemos contato, né, com a luz da doutrina espírita em momentos anteriores também, tá? O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito, né? A partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, nós temos lá uma classificação didática da categoria dos espíritos, né? De vez em quando, uma palestra ou outra, isso é trazido aí. Aqueles que quiserem, né? É interessante ir lá ver até chegar na questão de espírito puro. Bom, essa questão aqui, agora, de certa forma, eu vou abdicar, né, das projeções para a gente conversar um pouquinho sobre como é a reencarnação, né? Quando a gente é criado, enquanto espírito, né, nós estamos no mundo espiritual. A vida espiritual, ela precede a vida material. Da mesma forma, nós saímos do plano espiritual a cada reencarnação para vir para o mundo material. Existe um planejamento reencarnatório que muitos de nós já ouvimos falar, muitos de nós já estudamos em profundidade, né? Mas que ele, na verdade, é bastante complexo. Ele é feito envolvendo várias entidades espirituais, né? Vários amigos espirituais que se vinculam à nossa trajetória, que nutrem por nós amizade, respeito, carinho, e que
de certa forma, afiançam a nossa existência, né? O tempo que a gente permanece no plano espiritual, nos dizem os espíritos, pode variar de algumas horas a muitos séculos, tá? Então, não existe um tempo pré-determinado, mas a necessidade da reencarnação em algum momento chega e algumas vezes ela precisa ser compulsória. Quando o espírito, ou seja, desencarnado, ele está num grau de descompromisso consigo próprio, ou de inconsequência, ou de irreflexão, né? Que ele não é o senhor das suas ações, né? E aí a bondade divina mesmo, através dos seus prepostos, atua promovendo a reencarnação ali, mesmo que ele não tenha consciência disso, tá? E interessante, né, porque semana passada foi falado sobre a desencarnação, né, e enquanto encarnados a gente fica muitas vezes ali temeroso de quando chegar este momento, como que é o processo, mas os espíritos dizem lá na questão 339 que ao reencarnar os espíritos sofrem uma perturbação muito maior e, sobretudo, muito mais longa do que a que ocorre na desencarnação, né? Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, enquanto nós estamos no mundo espiritual, que é feito todo o planejamento, normalmente, vamos dizer assim, no estado cultural em que nos encontramos, no estado de desejo de fazer o bem, de acertar, né, de nos melhorarmos, a gente participa desse planejamento. E aí, participando e percebendo os equívocos do nosso passado e desejosos de seguir à frente, gera aquela apreensão. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou acertar? Então, a gente fica preocupado enquanto encarnado com a desencarnação, né? Mas a preocupação, né, enquanto vamos reencarnar é muito maior, tá? A ansiedade, de um modo geral, né? Claro que isso vai variar aí também conforme o equilíbrio, o desenvolvimento do espírito reencarnante ali, tá? Mas é bom a gente perceber isso aí. Eu acredito que vai dar tempo, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de planejamento reencarnatório, para a gente se situar e ver como que é essa circunstância aí, porque é muito trabalhoso, né? E aí, para esclarecer, porque a gente, às vezes, escuta ou fica com a impressão que tudo na nossa existência é fruto desse planejamento, que tudo é karma, que tudo já está definido, quando na realidade não é assim, né? Na questão 258, foi perguntado por Kardec, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, então aí eles respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós estamos falando aqui não daquelas reencarnações compulsórias, mas daquelas, né, em que são planejadas com a participação do espírito, como eu falei, mas aqui ele está deixando claro que escolhe o gênero de provas, né? Não é Deus quem impõe as tribulações da vida como castigo, então, quer dizer, tudo é com a permissão de Deus, né? Mas não é bem castigo, né? Nada ocorre sem permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação, que nem tudo foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. E aí vem aquela referência, né? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a eles vos expordes, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, que é uma circunstância, né? Que muitas vezes nos acontece ali, para que a gente aprenda a se situar frente àquele momento, né? E aprender a fazer a escolha correta. Ou até a escolha correta, diferente de outras equivocadas que provavelmente tenhamos feito em outras existências, né? Numa situação semelhante, tá?
E já, né, ele continua ali dizendo que a gente escolhe apenas o gênero das provas, previstos são só os fatos principais, os que influem no destino, tá bom? Então, são os fatos principais. Mais lá na frente a gente vai ver quais seriam esses fatos principais aí, mas para que a gente não fique com aquela sensação que tudo, cada minúcia é fruto da prévia determinação. Isso não acontece. Aliás, a irmã Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, que eu vou até citar mais para frente aqui, ela diz que, olhando, né, da vida espiritual para o mundo material, os nossos problemas, pelo menos 2/3 dos problemas que nós temos na presente existência são criados por más escolhas da nossa própria existência, que não tem nada a ver com o nosso planejamento, né? Que o nosso planejamento caminha numa outra direção, mas que a gente, nas pequenas coisas, vai fazendo as más escolhas e que vai acarretando problemas que a gente já vivencia desde agora, tá? E aí, né, uma questão que eu acho muito interessante, antes da gente entrar com mais detalhes no planejamento reencarnatório, no mesmo livro da irmã Dufour, ela diz o seguinte, o livro que vocês estão vendo lá embaixo, Mereça Ser Feliz, superando as ilusões do orgulho, né? As duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então, ali ela diz o seguinte, num questionamento, numa busca, isso é até no prefácio, falando assim, o oposto da felicidade, né? O reino de Deus dentro de nós, a felicidade, o oposto da felicidade não é tristeza, é a insatisfação. A insatisfação humana ocorre porque as criaturas estão vivendo, mas não sabem existir. A tristeza é a emoção, pode ser passageira, todavia a insatisfação é estado, resultado de uma enorme sequência de insucessos, más escolhas que levam o homem a sucumbir e vagar nos caminhos da porta larga, sob os convites das futilidades mundanas. A gente vem para a reencarnação objetivando o crescimento espiritual, vivemos no mundo, né, com as coisas do mundo, mas a gente não pode, não deve viver, até pode, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, viver para as coisas do mundo, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, as referências, o que nós estamos buscando? Nós temos feito essa reflexão, o que eu espero da vida? O que eu tenho dado à vida? Como eu estou me sentindo? Porque tristeza é natural que nós sintamos. Mas a tristeza é passageira. Mas quando o quadro é de insatisfação, então eu tenho que perceber, descobrir ali o que está me trazendo aquilo. E aí ela vem esclarecendo. À luz da sabedoria espiritual, satisfação individual, ou seja, satisfação individual é a aplicação, é a felicidade, é o reino de Deus dentro de nós. A satisfação individual decorre da plena identificação com as linhas mestras do projeto reencarnatório que antecede o retorno do espírito ao corpo físico. Repetindo, plena identificação com as linhas mestras do projeto reencarnatório que antecede o retorno do espírito ao corpo físico, cujo objetivo prioritário é colocá-lo em melhores condições ante o infalível tribunal da consciência. Portanto, ser feliz é uma questão de afinar as atitudes e sentimentos, com esse plano de espiritualização, somente possível pelo reencontro com a verdade sobre nós mesmos. Esse reencontro com o eu divino é o resgate da consciência lúcida, é a conscientização, é o preço que se paga para ser feliz, né? Eu me recordo, tempos atrás, não muito tempo atrás, que o Hannah trouxe para nós um estudo em que ele menciona lá, né, a orientação dos espíritos superiores, na verdade, Santo Agostinho, que traz a referência ali, né, do nosso aperfeiçoamento, né, como necessário ali o conhecimento de nós mesmos, que foi uma frase muito repetida por Sócrates, que se encontrava no templo de Delfos, né, na Grécia. Então, assim, nós nos conhecemos, nós temos nos observado, percebido como tem sido as nossas reações frente ao comportamento alheio, frente às situações da vida que nos chegam, para quê? Para que a gente cresça, né, um plano de espiritualização que objetiva alcançar o reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparência exterior, nos alertou Jesus, né?
Então, eu gostei muito dessa passagem da Hermance Dufour, né, quando ela vem ali tratando da questão da felicidade, que ela traz para nós a responsabilidade da identificação do que seja o nosso planejamento reencarnatório e da aquisição dessa satisfação íntima, né? E aí, muitos podem perguntar, poxa, mas tem o esquecimento do passado. Deus, então, não foi justo? Claro que Deus foi justo, mesmo que eu não compreenda a sua justiça muitas vezes, né? E aí, imagina eu, né, com débitos muito grandes, né, com desafios frente àqueles que compartilham a minha existência, ter conhecimento pleno de tudo que me sucedeu anteriormente. Eu teria o equilíbrio para poder conviver com aqueles a quem eu prejudiquei, com aqueles que eventualmente me prejudicaram, para me manter firme frente a situações que certamente me chegariam, né? Então, vamos seguindo a vida, vamos buscar a identificação, e é possível a identificação a partir dessas reflexões, né, da meditação, buscando compreender quais os temas que têm se repetido mais vezes na minha existência, como que eu tenho me portado em situações semelhantes que me desequilibram às vezes, ou que me incomodam. Aquele ponto é um ponto a vencer. Né? Então, eu não preciso ficar esperando, e não devo ficar esperando, e nem devo me iludir, achando que eu vou chegar no plano espiritual e vou encontrar o reino de Deus lá, como se o reino de Deus fosse um lugar físico. Né? A gente desencarna no estado que a gente está aqui. Então, eu tenho que cuidar dessa minha melhoria, do equilíbrio dos meus sentimentos, do controle dos meus pensamentos, aqui, com as condições que me são ofertadas aqui. São as melhores condições para o meu crescimento. Para quando eu me desfizer da minha roupagem física, eu estar tranquilo, como aconteceu com João Batista, inclusive. Né? E aí, voltando um pouquinho aqui, né, na questão do planejamento, todos os espíritos que vão renascer têm sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. O projeto é elaborado pelo espírito junto com o mentor espiritual, que é uma situação. Às vezes é elaborado só pelos mentores espirituais, quando o espírito não tem condição, né? Talvez porque esteja nas reencarnações ainda iniciais, não tenha o pleno domínio ali, pleno domínio não tenha conhecimento, não tenha ainda a vontade, né, de crescer, né, esteja mais na questão mais fisiológica, vamos dizer assim, né? E repetindo aqui o que eu já coloquei lá em cima, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Se a educação divina é o fim, a Terra é para nós uma escola. É também uma oficina? Para que a gente aprenda, né, com o trabalho, para que a gente cresça, se equilibre com o trabalho. E é também um hospital, para que a gente se cure das nossas mazelas, dos nossos adoecimentos espirituais, né? O objetivo, né, é a evolução intelecto-moral, que tem ali um projeto espiritual, e aí vem, que a gente falou, do que é tratado, né? O projeto biológico-biofísico, o planejamento do corpo de acordo com as necessidades kármicas e a genética dos pais, tipo, altura, biotipo, cor de pele, olhos, cabelos, sistema endócrino, cardíaco, muscular, esquelético, etc. O projeto social, a família, vamos ou não ter acesso a estudos, né, com mais facilidade ou menor, o meio socioeconômico, a questão cultural, a tendência profissional, o nosso papel na sociedade, né, os cônjuges, filhos, o meio de convivência ali, né? Agora, a gente tem que saber que durante a reencarnação, a gente pode interferir e modificar o projeto de acordo com a nossa determinação, a nossa persistência, a nossa vontade, a nossa disciplina. Compete a nós. E, obviamente, né, que objetivando melhorarmos, né, sublimarmos e avançarmos mais até do que aquilo que foi planejado. Então, por exemplo, se eu venho com uma doença kármica, em que eu tenho ali que me refazer consciencialmente de algum problema, né, não quer dizer que eu tenha que passar pela gravidade inicialmente proposta. Conforme eu me dedique ao bem, eu me esforce pelo meu equilíbrio, aquilo pode ser atenuado.
aquilo vai ser atenuado, né? Conforme eu me dedique também a minha transformação, a minha modificação, aquilo repercute também e ameniza as próprias, tá? Ô, Rodrigão, o que só ocorre aí? Apareceu aí, apareceu. Tem que voltar lá, vai lá. Aí, tá. Foi. Não, volta de novo. Isso, não, agora tá aqui, né? Mas tem que colocar na tela cheia de novo. Ah, sim, é porque eu coloquei. Tá na tela. Vou colocar do começo, deu, né? Deu. Olha, sumiu. Olha, será que tá faltando tela? Não, não sei se ele... Porque quando eu tô passando... Não, tá certo, aí terminou, tá? Agora é o último slide aí. Depois eu vou trazer para vocês alguns planejamentos que foram feitos para ilustrar. Ah, não, já tá cheio de perguntas aqui para você depois, tá? Mas que coisa boa. Só que eu estou vendo agora, tá diferente a minha visão aqui, não sei se eu estou errado, eu estou vendo aqui só a... Não, beleza. Projeto, a evolução intelecto-moral ainda, né, o projeto espiritual. Qual que é o motivo principal da reencarnação? Isso como oportunidade do meu crescimento espiritual, né? A programação para eu vencer os obstáculos e a necessidade de crescer em conhecimento e em capacidade afetiva, em amor e em caridade. Vencendo impaciência, intolerância, orgulho, egoísmo, inveja. Olha a necessidade de eu me conhecer, né? Olha a necessidade de eu me perceber para eu vencer. Porque se eu não sei se eu sou impaciente, como que eu vou trabalhar a paciência em mim? Né? Tem até uma amiga nossa, muito querida, que ela brinca, né? A gente fala, né? Ah, desculpa, perdi a paciência. Ela fala, perdeu não. Se você tivesse, você não tinha perdido, né? Que na verdade a gente não tem. Né? Então, são essas questões, né? Que a gente, às vezes, tem ali a ousadia de achar que já adquiriu e aquilo é só lampejo na nossa existência, né? Aí, Rodrigo, eu queria destacar muito essa questão do planejamento reencarnatório para que a gente se compenetre dessa oportunidade, né? E que a gente, então, se dedique mais a ela. Igual eu disse, para não esperar chegar lá no plano espiritual e tomar consciência de que a gente deixou muita coisa que a gente tinha se proposto realizar, ou que perdeu a oportunidade que a gente poderia ter aproveitado, bem aproveitado, né? Então, não sei se você quer já trazer essas perguntas, ou se a gente pode passar para os textos, né? Porque o texto, ele traz ali algumas situações muito interessantes, tá? A gente pode passar as perguntas aqui, e depois, se quiser passar o texto, até que acho que o texto deve complementar muito o pessoal que o pessoal está perguntando aqui. Vamos lá. Né? Você quer? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Podemos não reencarnar mais nesse planeta se não estiver evoluindo? Sim, né? Inclusive, né, nós tem sido falado muito que o nosso planeta está passando para a regeneração, e às vezes a gente acha, como assim está passando, está mudando, né? Mas o nosso planeta já foi um mundo imperfeito, né? E o que caracteriza o mundo é exatamente os habitantes, a característica dos habitantes dele. Então, na regeneração, a Terra melhorando, se equilibrando, né, muitos já não poderão reencarnar aqui. Vão reencarnar em outros orbes para promover o desenvolvimento dos habitantes daquele outro orbe, né, como também o desenvolvimento, o progresso moral daquele outro orbe e, consequentemente, o seu. Mas também nos é possível avançarmos, reencarnarmos conforme a nossa dedicação, conforme o nosso trabalho, conforme o nosso crescimento, em mundos mais avançados também. Né? Por exemplo, na Revista Espírita de 1859, se eu não estou enganado, fala de Mozart. Inclusive, tem uma psicopictografia da habitação de Júpiter, de Mozart em Júpiter. Ou seja, o Mozart, ele veio trazer a música para cá, depois retornou. Né? Lá, inclusive, tem um texto de um autor espiritual, não me lembro o nome, que ele falando que a gente se dedicasse a pedir inovações, que pudéssemos habitar, né, mundos mais avançados em outras oportunidades, como escola,
como aprendizado, né? Mas, claro, para a gente alcançar essa oportunidade, a gente tem que melhorar e ter o corpo adequado a isso, a mente adequada também a esses outros orbes. Não sei se respondeu a pergunta aí. Não, parece. Tem muitos espíritos, inclusive, que desencarnando não reencarnarão mais na Terra. E a gente lembra o livro, né, A Caminho da Luz, em que Emmanuel descreve, né, o exílio de uma quantidade bem significativa de espíritos da constelação de Cocheiro, né, Capela. Do Cocheiro, constelação de Cocheiro, onde fica Capela. E que vem reencarnar, né, aqui. Agora, imagina a saudade daqueles que ficaram lá, né? E sem contar que sai de um planeta que estava com igual a Terra está hoje, por exemplo, e vem reencarnar num planeta totalmente pré-histórico. É muito complicado, né? Não precisa nem ser muito pré-histórico, não. Vamos só colocar assim, se a gente fosse encarnar lá naqueles países ali do Oriente Médio, né, com aquela cultura muito, muito forte ainda. Imagina, já é um choque. Imagina reencarnar, né, numa condição da Terra em 1500, semelhante. Já é para nós um choque, né? Pois é. Tem outra aqui, ó. Podemos recusar a reencarnar? Podemos, mas igual a gente disse, não indefinidamente. A gente pode ir adiando, né, conforme o nosso nível de consciência, vamos dizer, nós que hoje já temos contatos, né, com conhecimento, não somos ignorantes, já desejamos o mal, já desejamos o bem, já desejamos transformar o mal em bem. Então, muitas vezes a gente consegue adiar sim, mas não de forma inexorável. E tem um texto aqui, inclusive, que fala isso aí. O que nos leva ao desejo de reencarnar é exatamente a nossa lembrança, a consciência que nós temos ali, de que precisamos progredir, mas também de reparar o mal que muitas vezes fizemos, né? Seja por ignorância ou deliberadamente. Tem a outra aqui, ó, pedindo para você falar um pouco sobre as programações coletivas. Tá. Eu vou só dar um apanhado muito geral, porque depois a gente vai entrar nas específicas ali. Esse caso mesmo que a gente está falando, né, narrado lá no livro A Caminhos da Luz, são programações coletivas, em que uma quantidade significativa de espíritos que estavam inadaptados ao avanço de Capela, ao equilíbrio que Capela já havia atingido, e que ali eles estavam promovendo, vamos dizer assim, desordem, bagunça, né? Não estava compatível com o estágio que o planeta havia atingido, né? Então, eles vêm à Terra com grupos, na verdade, 4 grandes grupos que se reuniram pelas afinidades culturais e linguísticas, assim está lá no livro A Caminhos da Luz, né? E eles vão estar no Egito, eles vão estar na Índia, na família indo-europeia, e o 4º grande grupo são os judeus, né? Os hebreus. Então, aí, a gente vai ver, inclusive, lá fala que os egípcios eram os que tinham menos comprometimento com a lei divina, né? E foram os que regressaram de forma mais rápida, e isso em linhas gerais, tá? E também diz que aqueles grandes monumentos que eles construíram, né? Que traz referências de um conhecimento muito à frente da época, era para deixar registrado ali a passagem deles pela Terra, né? Eu acho que é um exemplo bom. Mas a gente pode falar outros coletivos, porque não tão numerosas, mas vamos colocar. Eu lembro que a Inconfidência Mineira, por exemplo, né, foram espíritos que se reuniram com o objetivo de preparar a mentalidade também da independência do Brasil, né? Ela não ocorreu com a Inconfidência Mineira, mas já tinha ali a preparação, tanto que no livro Confidências de um Inconfidente é narrada a reunião desses espíritos previamente à reencarnação, né, com esse objetivo. Não sei se deu também para poder clarear um pouco e responder um pouquinho. Não, acho que deu. Mais uma pergunta aqui, ó. Quando uma pessoa interrompe a sua vida, ela reencarna mais cedo? Interrompe deliberadamente, a questão do suicídio, né? Me parece, né? Acho que deve englobar muita coisa. Acidente, suicídio, outras coisas, né? Não falou especificamente.
Falou, porque essa questão do tempo de permanência lá no plano espiritual, né, igual foi dito, ele varia aí, né, eles dizem que, no livro, inclusive, Missionários da Luz, que da mesma forma que não existe nenhuma desencarnação igual à outra, também não existe nenhuma reencarnação igual à outra. A questão do tempo de permanência no mundo espiritual não é também exata. Pode acontecer de retornar mais rápido por um motivo ou outro. O que é o mais rápido? Né? Nós vamos ver aqui nos textos que tem uns que ficam lá 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? E com certeza outros mais rápidos. Mas pode acontecer, sim, porque lá fala, inclusive, de algumas horas há muito tempo, né? Tá? Agora, falar, porque a pessoa sofreu um acidente. Uai, mas não chegou no seu momento? Ele não tinha aquela sobrevida, não era ali, né? Agora, o objetivo da reencarnação é o crescimento. O crescimento, ele acontece não só no plano material, mas também no plano espiritual. Mas é necessário vir ao plano material. Às vezes, está lá no plano espiritual, agregando recursos, agregando, vamos dizer assim, virtudes, qualidades, amizades, para poder ter uma reencarnação mais adequada e com maior chance de sucesso. Tá? Beleza. Vamos lá, pergunta. Reencarnado, podemos voltar no passado e ver vidas passadas, acontecimentos vividos? Pois é, podemos, né? Devemos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É possível? É possível. Eu nessa situação, eu gosto de relembrar uma passagem que tem no livro Sexo e Destino. Eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, mas uma vez desencarnado, já estava desencarnado, um daqueles ali que estava na trama, né, narrado ali, eles desejam fazer uma regressão de memória dele desencarnado, puxar as fichas reencarnatórias, porque mesmo no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente não tem o acesso absoluto, não. A coisa é gradativa, na medida que a gente cresce e que se equilibra. Então, eles pedem às esferas superiores a autorização para ter acesso às fichas lá e fazer uma regressão de memória no espírito desencarnado. Tá? Então, a gente tem que ver isso com muita cautela. Eu acho que quando ela é espontânea, ótimo, tranquilo, né? E a gente não tem que ficar focado nisso. Muitas vezes a gente brinca, né? Espírita, eu fui isso, eu fui aquilo, a gente tem que se desvincular disso. Eu tenho que me vincular ao que eu sou, às oportunidades que eu tenho, ao meu conhecimento e seguir em frente, né? Porque se for para lembrar, eu vou lembrar. Muitas vezes a gente encontra com pessoas e tem certeza que já as conhecia, né? A própria Heronildes, não sei, agora me falhou o nome, que é a esposa de Herodes lá, né? Ela lembrou claramente de Elias, e quando ela vai na cela lá, que o Herodes o aprisiona mais para protegê-lo inicialmente, ela se lembra, e João Batista recorda também que era ela, a Jezibel, se não estou enganado. Tá? Agora, desculpa. Não, a gente tem que lembrar também que a gente, mesmo estando no mundo material, a gente tem um contato muito próximo com o mundo espiritual, através do desdobramento do nosso corpo, quando nos preparamos adequadamente para o sono físico, tá? Então, neste momento, muitas vezes, a gente vai reencontrar com amigos, né, que ficaram no plano espiritual, revivenciar situações passadas, seja no mundo espiritual, né, tudo com o objetivo do nosso crescimento. Inclusive, Rodrigo, isso é até interessante que esse ano, estudando, né, na apostila do ERG, nós vimos uma passagem lá que diz que aquele que se prepara adequadamente para o sono físico, né, e consegue bem aproveitar com estudo e com bons trabalhos no período do desdobramento, sofre pouca perturbação na desencarnação, porque já está, como se diz, adaptado, né, ao mundo espiritual nesse vamos dizer, nesse costume com o desdobramento bem feito durante o plano físico, né? Então, tá aí a sugestão, que a gente se prepare adequadamente, que a gente se propõe a estudar e a trabalhar no momento do nosso sono.
E outra, né, só complementando isso aí que você falou, para a gente ter um sono físico tranquilo, a hora que a gente for deitar, é pensar em coisas boas, não ficar pensando em problemas nem nada, tentar ter vibrações boas, se possível, ler uma passagem do Evangelho, alguma lição antes de dormir, fazer uma prece, para a gente tentar ir para um caminho legal à noite, né? Porque se você começar a pensar em problema, começar a pensar em coisa ruim, que vibração que você vai estar atraindo? Para onde é que você vai ser levado quando sair do corpo físico? Sem dúvida. Às vezes a gente não sai nem do quarto, sabe? E às vezes, né, até no próprio livro, acho que Missionários mesmo, é isso mesmo. Tinha uma reunião no plano espiritual lá, e um que estava acostumado a ir não apareceu. Aí o Alexandre falou, vai lá ver o que aconteceu com ele. Quando chega no quarto, ele está lá com uma entidade dentro do quarto lá e morrendo de medo. Aí a entidade fala assim, não, na hora do almoço dele aqui, ele me chamou, ele falou uma coisa que é um absurdo ele ter falado isso, eles tinham sido companheiros de vida, então ele falou, tipo assim, julgando a culpa de uma situação na que ele estava desencarnado, e foi lá para pedir contas lá. E aí ele ficou aterrorizado e não foi para a reunião, para vocês terem uma ideia. Né? Agora, o que você falou é importante sim, mas a gente tem que lembrar que a nossa preparação ela deve ser contínua. Então, se eu passo o dia inteiro em desequilíbrio, a oração, na hora de dormir, ela vai me ajudar. Mas o ideal é que eu busque esse equilíbrio através do meu pensamento, através das minhas atitudes o dia inteiro, evitando me impacientar, fazendo as escolhas das programações adequadas também, dos livros adequados, músicas, filmes, programas, etc. Né? Mas, com certeza, a boa leitura, a oração habitual, com certeza nos ajuda muito. Né? Tem uma pergunta aqui, tu acha que você já respondeu, no caso da reencarnação, quando tem o suicídio, você já até respondeu antes, né? O suicida, né, tem várias narrativas, né? Normalmente ele passa um tempo para fazer o esgotamento do fluido vital dele, né? Para depois ser, vamos dizer assim, conscientizar daquilo lá, passar pela programação reencarnatória, né? Mas, é claro, nenhum de nós é desamparado, né? E a misericórdia divina funciona sempre, né? Podemos avançar um pouquinho, Rodrigo? Só mais uma aqui, só para a gente terminar aqui as perguntas. Eu achei interessante essa aqui. É possível reencarnar na mesma família? Normalmente é o que acontece. Né? A gente, quando retorna, a gente se vincula mais aos laços de afinidade mesmo, do que por assim dizer, de desavença. A gente normalmente retorna para aquele grupamento, claro, observado todas aquelas injunções ali que objetivam o meu crescimento, né? Mas a gente costuma reencarnar em grupos afins. Isso é o mais comum. Não é regra absoluta, claro, mas não só é possível, como é provável que assim seja. Aí a gente também não é para ficar pensando, meu pai foi meu filho antes não, porque mais ou menos isso. Eu fui pai do meu pai, que meu avô está nascendo. Não é para ficar nessa neura também, nem nessa bobagem, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer aí, procurando se melhorar, sem perder, porque no livro Mensageiros narra a situação de vários que perderam a encarnação na mediunidade, buscando a identificação do que teriam sido em outras existências, né? E aí eu lembro disso, mas eu lembrei isso aqui, foi atrás e tal, e acabou perdendo muito tempo e praticamente a reencarnação que poderia ter sido muito proveitosa, né? Beleza, agora vamos prosseguir então, que já acabou as perguntas aqui. Tá, quando faltar 5 minutos, você me fala. Não, já passou, né? Mas vai indo. Eu vou escolher só um caso. Sugiro a vocês a leitura. Normalmente, quando se trabalha a questão da reencarnação, busca-se no capítulo 13 do Missionários da Luz a reencarnação Segismundo. É muito rico, é lindo, lindo mesmo, tudo que demonstra, maravilhoso. Mas o capítulo 12º é muito bacana também, porque fala desses planejamentos. Então, só para a gente ter uma noção, existem departamentos lá, institutos, na verdade, de reencarnação, com quase arquitetos, são os espíritos construtores que fazem os moldes ali do corpo físico, com as minúcias todas, né? E André Luiz chegando junto com o companheiro, com o Alexandre, inicialmente lá nesse departamento, ele vê passando várias
vários espíritos com alguns rolos embaixo do braço, como se fossem pergaminhos. E ele, curioso, então, isso estou falando com ele, que aquilo são os mapas do organismo físico que eles teriam, tá? Bom, tem 4 ou 5 aqui. Então vou ler esse aqui, mas tem outros bem interessantes. Vou mudar aqui, ó. Tá, o jovem dela, não fala o nome dela não, tá? Ela comparece lá, junto com a Manassés e André Luiz, e cumprimenta, e ele fala assim, desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano, e abrindo um pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia nos menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Manassés ficou surpreso e perguntou: em que sentido? A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro das linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe, novo porque ele estava sendo acompanhado só nesse instituto pelo Manassés, o orientador dele mesmo era o Alexandre. Tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Aí a moça falou, prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Então, um exemplo ali, né, da consciência espiritual, e ela já tinha um mapa que tinha sido organizado para ela, e ela pediu uma alteração para vir feia, né, porque ela queria vencer em termos espirituais definitivos, não estava preocupada em ser bela, em conquistar, em seduzir, até porque seria desafiador e provavelmente comprometeria o planejamento dela, tá? Outros casos muito interessantes, muito bacanas, surgiram lá, nós vamos ver, né? Inclusive no primeiro que eu tinha selecionado, que estava meio indeciso lá, o espírito reencarnante, e o Manassés o estimula, ele fica mais confiante e fala que ele tinha recebido 70 anos para a nova forma dele na Terra, né? E ainda fala assim com ele, não me apareça aqui antes dos 70, né? Então, assim, a gente vê a questão do tempo também de sobrevida, né? Que muitas vezes pode ser aumentado conforme o nosso comportamento. Muitas vezes a gente tem uma programação de tempo e recebe uma moratória, sim, tá? Então, não é só que a gente reduz, né, o nosso tempo através do suicídio, tá? E um destaque, Rodrigo, só para finalizar mesmo, que está nesse livro, mas essa reunião, de certa forma, né, de muita forma, ela se vincula à reunião de tratamento, tá? Então, essa referência aqui eu acho muito importante para a gente pensar, porque ela fala sobre a medicina e também fala sobre como o nosso comportamento atua na nossa existência. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilar. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. O amor cristão represente o maior papel. A gente já vê a medicina caminhando para a importância do nosso pensamento, do nosso equilíbrio mental no equilíbrio orgânico nosso, né? Isso já está
se tornando cada vez mais consistente. Mas aqui ele dá uma dica também, né? O amor cristão represente o maior papel. Então, as ações cristãs, as nossas atitudes que estejam em conformidade com o Evangelho de Jesus, com as leis divinas, sobretudo as leis morais, né? Ou especificamente as leis morais, elas são para nós garantia de saúde orgânica, também da saúde mental, e tem muita oportunidade de trabalho no bem, né? Tem muita chance dentro do nosso lar, dentro da região que a gente mora, nas diversas casas religiosas, não só nas casas espíritas, para a gente praticar, para a gente promover o bem, para que a gente cuide da nossa imunidade através também das ações evangélicas, né? Sem gastar, né? Sem exagerar, mas está aí, né? Ao nosso alcance, tá? E as diversas situações do planejamento reencarnatório que nos mostram que nós participamos sim, que aquilo que nós trazemos para nós hoje como desafio, como dificuldade, que a gente quer se ver livre dela, né? Como muitas vezes uma doença, como muitas vezes uma convivência no emprego, como muitas vezes uma convivência familiar, é para nós, ou pode ser para nós, a garantia da nossa transformação, do nosso equilíbrio, do nosso crescimento, né? Então, que Jesus, então, possa nos abençoar, continuar nos abençoando, nos fortalecendo, que possamos estar cada vez mais compenetrados da importância da nossa encarnação. A fila lá é grande, não é fácil reencarnar, né? Para que a gente se dedique ao máximo a essa nossa melhoria, a essa nossa modificação, a esse nosso crescimento, inclusive junto a irmãos tão queridos, junto a oportunidades benditas, como, por exemplo, do acesso à doutrina espírita. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e abençoe sempre. Dentro disso que você falou, Marcelo, da programação, que a pessoa, igual você leu ali, a pessoa viver 70 anos aqui na Terra, né? Tem casos também que esse planejamento ele pode ser alterado, né? Por exemplo, no livro dos Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo lá, que eu não lembro qual é, que a Adélia estava para poder, acho que é a Adélia mesmo, o personagem, acho que é a Adélia mesmo, que estava para poder desencarnar, e a André Luiz, Jerônimo, eles iam auxiliar no desencarne dela. Quando eles chegaram para o trabalho, eles foram avisados que teve uma intercessão de um espírito que tinha muita, como é que fala? Muito crédito com a espiritualidade, pedindo para que a Adélia permanecesse na Terra para mais um tempo. Então, a programação dela foi toda mudada nesse sentido também. Pois é. Né? Tem um livro, acho que é do Mensageiros, ou mesmo Mensageiros, que tem uma desencarnação lá. O cara não cuidava do corpo, então ele estava cheio de bactérias, cheio de enfermidade lá. E aí a mãe dele pede, junto a uma outra lá, a intercessão, e ele ganha 6 meses. Mas por quê? Porque através daquele processo ele estava começando a ter consciência da necessidade de mudar. Então, se aqui a escola, se o processo da reencarnação é educativo, e a gente está imbuído neste propósito, né, e ficar um tempo a mais pode ser benéfico, por que não? Né? Bacana a referência. Muito bacana, Rodrigo. Obrigado. Não, nós que agradecemos, né, gente, ao Marcelo, pelo carinho do estudo de hoje, pela presteza dele de vir cá falar um pouquinho para a gente sobre a reencarnação, que é um tema bem complexo também. Se pensar bem, a gente dá até um seminário, se bobear, né? A reencarnação também, né? Dá muita coisa para falar, né? E dentro daquilo que você falou também sobre a reencarnação de Sigismundo, a gente, quem quiser também, tem no YouTube, acho que é um vídeo de 30 e poucos minutos falando sobre a reencarnação dele também, contando a história da reencarnação de Sigismundo. Quem não tiver oportunidade de ler e tiver oportunidade de ver o vídeo, também tem lá no YouTube, que nós já achamos lá outro dia. Muito legal. Então, nós vamos agradecer a presença de todo mundo também, que estiveram aqui com a gente, vibrando, participando. Achei a participação muito bacana hoje, perguntas, né, e tudo mais. Então, a gente agradece a todos, mais uma vez agradecendo o Marcelo, e nós vamos fazer a prece agora de encerramento da nossa reunião, né, pedindo aos irmãos para que elevem o pensamento ao nosso Pai Maior. Mestre amado Jesus, bondoso amigo, sempre estando conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. Agradecemos pelo estudo da noite, essa oportunidade tão grande de aprendizado que tivemos hoje, tão bem trago pelo nosso amigo e irmão Marcelo,
com um tema com muita clareza, onde podemos absorver bem esse ensinamento, e com certeza a gente vai trabalhar muito na nossa vida aqui na Terra, para que possamos nos melhorar cada vez mais, buscar a nossa renovação íntima, a nossa elevação moral, para que buscamos lugares mais altos no plano espiritual. Agradecemos, mestre amado, por todo o apoio recebido nessas tarefas da casa que estão tendo hoje, e as demais casas espíritas, pedindo, mestre, também que continue abençoando o nosso Marcelo, fortalecendo cada vez mais, para que ele possa estar continuando o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Pedimos, mestre, que abençoe a nossa semana, para que ela possa transcorrer com a tranquilidade que sempre precisamos. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que assim seja. Marcelo, meu amigo, muito obrigado. De novo, um grande abraço para você. Até a próxima. Também, breve, né? Gratidão aí a todo mundo, né, que enviou as perguntas, né, que participou com a gente aí. Muito obrigado a vocês, viu? Você obrigado também, a todos também. Uma boa noite para todo mundo e uma ótima semana. Sabe?